Salve, salve, meus amores! Aqui de novo com vocês, gravando diretamente dos estúdios do Ignição Podcast. Eu sou Sandra Rossul, toda semana com um convidado diferente aqui no Ignição Podcast. Você sabe, Ignição Podcast é um patrocínio da 013 Veículos Praia Grande. Para você que está querendo comprar, trocar ou vender seu carro, qual o melhor lugar? Você sabe, 013 Veículos Praia Grande, eles garantem a melhor avaliação do seu usado. Entre em contato com eles, tem um link aqui embaixo na descrição e eu quero ver se eles garantem mesmo. Traz o seu carro, tá querendo aquele dinheirinho extra? Tá precisando de uma renda na hora? Olha só, gente, eles compram, tá? Então entre em contato com eles agora. Inclusive, se você precisa fazer o seguro do seu carro, é isso. Compra na 013 Veículos Praia Grande e já faz o seguro com a Mundo Ideal Corretora. Mais uma patrocinadora do nosso Ignição Podcast. Tá no ar, sempre na semana, né? Todo sábado com um convidado diferente, com assuntos atuais. E hoje eu tô com ela. Linda, maravilhosa, a nossa querida Laís Jesus, 27 anos, com muito papo bom. Tudo bem, Laís? Tudo bom, Sandra? Tudo bem, prazer te conhecer pessoalmente. Prazer. Olha, bem-vinda ao nosso Obrigada, Ignição Podcast. obrigada. Tem assunto hoje, hein? Tem bastante. Bastante assunto, gente. E é o seguinte, ela vai falar tudo pra gente. Porque, ó, ela é engenheira, me corrija, engenheira, tem 27 anos. Isso mesmo. É social media. Olha que assunto legal, gente. Hoje em dia, quem que não tá lá no Instagram, né, Laís? Todo mundo. Social media, então ela vai explicar tudo pra gente. Ela sofreu relacionamento abusivo. Inclusive, ela vai falar da orientação sexual dela. Sim, sim. Vamos tocar nesse assunto? Bora. Muito legal, Laís. Então, bora lá, vamos começar. Quem é Laís Jesus? Fala um pouquinho pra mim. Você é daqui da Baixada? Me Sim. conta. Sou de Santos, nascida Tá. e criada no Morro do Pacheco. Fiz faculdade logo após que saí do ensino médio. Me Faculdade formei de engenharia. Engenharia civil. Fiz Você se formou em Eu engenharia civil? me formei. Consegui me formar em 5 anos. Então, me formei. Que dizem que é difícil, né? Uma Sim, faculdade de engenharia. Bem difícil. Era em torno de uns 80 alunos e Homens para 10 mulheres. Tá. Foi bem punk. Foram 5 anos de faculdade bem tensos. Trabalhei em obra grande. E aí, no meio da formação da faculdade, eu encontrei a área da beleza. E aí eu comecei a vender cosméticos. Eu falei, não quero vender cosméticos, quero ensinar. Eu comecei a dar aula, fiz curso, comecei a dar aula de maquiagem, sobrancelhas, cílios. E ali eu fui crescendo profissionalmente na área da beleza. A área da beleza, durante uns 7 anos, ela me tirou da depressão profunda e pagou as minhas contas. Olha, então uma pausa. Eu não falei, é verdade. Você é maquiadora. Sou maquiadora. Você é uma maquiadora e me falaram que das boas. Sou maquiadora. Olha só, gente, tem a descrição dela, ela vai deixar aqui embaixo, né? Então, me conta, você no meio de uma faculdade, engenharia, uma classe cheia de homens, Sim. você... É que a mulher sempre tem aquela coisa que a gente gosta de se maquiar, que a gente faz e a gente quer passar pro outro, né? Eu vendia maquiagem pros marmanjos na sala pra dar pra mulher. Olha. Eu lembrava assim, ó, dia do beijo, ó, dia não sei do quê. E aí eu levava os presentinhos, falava assim, vocês aprontaram pra mulher, né? Aí os caras compravam, levava pra mulher, fazia um É o que eu falo, a pessoa quando é empreendedora, ela vê oportunidade em todo lugar. Ela vê oportunidade naquela sala de, né? Um monte de homem, né, gente? Ela lá pra namorada, dia dos namorados. Os amigos compravam horrores. E aí você se descobriu uma nova profissão. Sim, aí terminei a faculdade, porque eu já tava no meio pro final. Falei, não fiz 3 anos pra trocar ou pra desistir agora. Terminei a faculdade, financiamento, não pagava a faculdade, tive que fazer financiamento porque não tinha dinheiro. E aí depois resolvi, não quero ir pra engenharia, porque eu já trabalhei na engenharia e aquilo ali não me dava prazer. Mas chegou a fazer estágio na área? Fiz estágio, Tá. trabalhei em obra grande, em tudo. Tipo, fiquei 1 ano, fui responsável por uma certa área. Foi bem na época que a Lava Jato pegou e um monte de construtora caiu. Isso, começaram a Eu tava na área da engenharia. Bem Então, nessa fase. Foi bem nessa fase. Tanto que a obra era para terminar mais rápido e por conta da construtora que faliu, eu continuei mais tempo na obra. Só que aquilo começou a me dar muitas crises, muita ansiedade, depressão. Eu não gostava mais de trabalhar.
E eu continuei na área da beleza. A área da beleza até esse ano foi o que me manteve. Então, mas me conta, você disse depressão. Então, você acha o que levou você à depressão? Será que foi essa cobrança? Ou será que de repente você estava trabalhando numa coisa que você não se identificava e isso começou a Pode te dar ser. aquele desânimo? Ou teve algum outro motivo que você acha que desencadeou nesse momento? Você estava com quantos Tô com anos? 27. Não, na época Na que época, aconteceu isso, que você eu sentiu a tava em depressão. torno de uns 18, 19, por aí. Tá, você acha que desencadeou alguma coisa aí que você pode falar? Eu estive, porque você falou, eu tive depressão. Teve mesmo? Tive crises fortíssimas. Fiquei 6 meses sem trabalhar. Eu ficava só dentro de casa, não trabalhava. Eu praticamente acordava, tomava banho, comia e voltava pra cama. Ah, foi nesse nível? Foi Porque é nesse legal a gente nível. falar pro pessoal, porque muita gente se identifica, Sim, foi nesse nível. né? Então, dar o seu depoimento vai ser muito importante. As contas chegavam e eu não tinha dinheiro pra pagar. Assim, eu já tinha crise compulsiva desde nova, tinha compulsão alimentar, enfim. Uhum. Só que coisas que eram tratáveis, Sim. né? Que muita gente tem e que algum remédio, alguma medicação ou até exercício físico já me ajudava. Agora, quando eu estava entre engenharia e a área da beleza, porque eu vendia cosméticos na época. E aí eu fiz muita dívida e eu não conseguia pagar. Eu sei como é, virou uma bola de neve. Virou uma bola de neve. E eu não tinha condições de pagar. A parte do ensinar o que eu sabia foi o que me salvou. Não foi as vendas do cosméticos. Essa troca de civil e a venda me levou para depressão. Entendi. Talvez E você aí- se viu ali meio perdida, não sabendo que caminho Exatamente. levar. Isso. Aí durante eu comecei a dar aula. Eu lembro que eu peguei uma turma só, eu fui para Cubatão dar aula de maquiagem, eu fiz um teste. Eles gostaram do meu trabalho e assim começaram mais aulas, né? Eu lembro que eu comecei com uma turma, eu não ganhava. Eu fiquei 6 meses sem ganhar dinheiro. Primeira turma que eu peguei, eu ganhava 216 por mês. Entendi. Então, assim, isso já era. Pô, já era um super Eu já ganho. conseguia pagar pelo menos 2 contas E de casa. Você foi em alguma escola para dar esse curso ou Eu você que fui fechou uma indicada, turma? eu fui Ai, que indicada. legal. Eu saí de uma escola de Santos. Cubatão, a mesma franquia, estava precisando de uma professora Legal. na área. Eles gostaram do meu resultado, eu acredito que a minha professora tenha me indicado para coordenação. E aí eles fizeram um teste comigo em Cubatão. E ali em Cubatão foi quando eu comecei a ser conhecida. Tá. Então, eu peguei todas as turmas de maquiagem e eu lembro que o coordenador falou assim, ó, tem uma turma de sobrancelha pra tu. Aí eu olhei pra ele, tá, mas eu não faço sobrancelha. Tu tem 1 mês pra fazer curso de sobrancelha. Porque por causa do teu jeito, né? Aí eu falei, tá bom. Ele me deu uma turma com 20 pessoas, eu quase matei ele. Sobrancelha não deve ser fácil, Eu né? olhei pra ele, eu vou te matar. E te vira, é teu teste. Eu falei, não, tu não tá fazendo isso comigo. Ô, Laís, mas aí foi aí que você achou que você saiu da depressão? Foi. Eu só tinha trabalho. Eu sei que ao total a gente formou mais de 1.000 mulheres em 2 anos. Você, voltando um pouquinho, você falou, eu não saía da cama, eu fiquei numa cama. E aí, quando surgiu essa opção de você dar esse curso, você foi obrigada a sair da cama ou você sentiu uma motivações lá? Me conta o que você sentiu. Eu tava sem emprego, sem dinheiro, morando com a minha mãe, com a minha avó. Eu recebi... Meu pai pagava a pensão, né? Até um determinado tempo, mas depois que eu me formei, acabou a pensão. Sim. Então, eu não tinha mais dinheiro. A minha mãe aposentada, a minha avó aposentada e tá, e o que eu faço? Aí a vida falou, levanta dessa cama, Laís. Levanta. E aí, quando eu fui pra lá, eu lembro que eu fui pra entrevista, eles queriam que eu começasse pra ontem. E eu não podia porque eu tinha compromisso na época. Eu comecei no sábado seguinte. Falaram assim, ó, é teu teste, uma professora já saiu, você vai ter que se virar. E eu falei, tá bom. E aí a depressão saiu de você ou você foi com a depressão mesmo? Foi com a depressão. Eu tenho um ditado que eu falava muito para as minhas alunas e para os meus amigos, se tá com medo, vai com medo mesmo. Exatamente, tá com medo, vai com medo mesmo. Ó, legal. E assim, você sentiu que você foi melhorando? Foi. Eu não tinha tempo para pensar nos meus problemas, porque eu tinha em torno de 15 a 20 mulheres para dar aula em uma turma, e essas turmas foram aumentando. Aí, durante o decorrer de 1 ano, eu passei de uma escola para 4 escolas. Então, eu ficava entre Santos, São Vicente e Cubatão. Eu fazia esse triângulo. Então, acordava cedo, ia para uma cidade,
baixava o primeiro turno, eu ia pra outra cidade, eu chegava em casa só 11 horas da noite e no outro dia, 7 horas da manhã, eu tinha que estar de pé de novo. Você não tinha muito tempo pra pensar. Exatamente. Então eu chegava em casa, tomava banho, comia e dormia. Às É. vezes nem comia, só tomava banho e dormia. E então essa rotina, né, de dar aula, de falar com outras pessoas. Eu tive contato e tenho contato até hoje com muitas alunas que estavam em crises depressivas. Alunas suas que participaram da sua aula? Sim, sim. Pessoas que não tinham profissão, Tá, que dependiam de marido, tá. que não tinham salário fixo ou que não tinha sua própria renda. Então eu consegui passar todo o meu conhecimento e ajudar pessoas a ganharem dinheiro. Uhum. Então isso me fazia bem, que eu via pessoas saindo de estados depressivos, que eu também estava. Mas você tava com medo, mas você foi com medo Eu mesmo. fui. E me ajudaram muito. Você viu que legal? Você, na verdade, acabou se tornando uma referência. Porque, na Sim. verdade, ali você não podia fraquejar. Exatamente, eu não podia ser fraca. Não podia ser fraca. Você era a Laís, a professora. Você, de repente, eu estou aqui com depressão. Mas tinha alguém ali te assistindo que também estava com depressão. Exatamente. E tinha você como uma referência. Exatamente. Né? Exatamente. Fez terapia? Precisou de terapia nesse período? Fiz Então terapia, me conta um pouco. Fiz terapia com psicóloga. Nessa fase? Fiz terapia holística. Eu tentava de alguma forma sair. Quando eu fiz a primeira terapia, hoje eu falo que eu preciso voltar até, porque pra mim todo mundo precisa de terapia. Dizem, né? Todo mundo fala isso. Quer dar um presente, eu falo. Quer me dar um presente, me dá tatuagem e terapia, ou cerveja. Olha, gente, ela é toda tatuada. Mostra um pouquinho aqui pro pessoal. Ou cerveja. Olha, cada tatuagem ali. Você tem quantas? Ai, não sei te dizer. Acho Tá. que eu tenho mais de 20. Daqui a pouco a gente fala nisso. Vamos falar da terapia por enquanto. É tanto assunto, gente. Bora lá. Terapia, cerveja e tatuagem. Né? Me desestressa. Não é? Aí você faz, até hoje você faz, você nunca parou a terapia. Não, eu parei na pandemia. É. Pretendo voltar. É, que na pandemia deu uma parada Deu. geral, né? Deu. E te ajudou. Me ajudou muito. É? Tanto na época que eu perdi peso, quanto o trabalho, as coisas começaram a fluir. Eu acredito que na terapia você se olha mais pra si, né? Isso, É você. o amor próprio. Então, quando Se eu descobre. olhei pra mim e me dei valor em primeiro lugar ao do que das outras pessoas, aí a vida foi andando. Tá. E aí, nesse meio tempo, Laís, você tinha 19 anos, começou a dar aula, tal, fazendo a terapia, começou a dar aquela reerguida, né? Sim, sim. Você saiu, de repente, da casa da sua mãe, você me conta um pouquinho da sua vida pessoal, assim, você disse que a sua orientação sexual, você se descobriu, né? Uhum. Homossexual com quantos anos? Ano passado, com 26. Ah, então foi mais recente. Sim, sim. Nessa época, você ainda não tinha nem noção qual era a sua Tinha. opção. Você já tinha aquela noção. Tinha. Me conta um pouco dessa passagem. A Laís lá, dando curso de maquiagem, sobrancelha, e a sua opção sexual naquele momento, fazendo a terapia, que talvez você tenha se descoberto, também com a terapia, ou não. Então me conta. No caso, quando eu era mais nova, eu já tinha tido uma experiência com uma mulher, só que não foi uma das positivas. Então eu bloqueei. Foi muito rápido, foi uma passagem muito rápida, eu bloqueei. E eu já namorava, tinha dois relacionamentos héteros, né? Então você chegou a namorar, menino? Sim, já namorei. Teve um namorado que foi mais tempo, que ficou uns 4 anos, que nessa fase, nosso término foi bem conturbado pra mim, pra ele também. E foi nessa parte que eu também entrei na depressão. Foi nesse meio, entre o meio e o término do relacionamento. Eu já tinha vontade, só que eu tinha preconceito comigo mesma. Eu tinha medo do que as pessoas pudessem falar. Eu sempre tive muito medo, assim, tá, mas o que as pessoas vão pensar de mim? Tá, olha o relato legal, gente. E assim, é muito estranho você falar isso, principalmente uma pessoa que tá sempre no Instagram, com a cara nas redes sociais, falando, se impondo, só que eu sempre tive muito medo do que as pessoas pudessem falar de mim, ou que as pessoas pudessem achar de mim. Principalmente minha família. Claro, não principalmente a família. Eu nunca quis, desde a época de escola, faculdade, eu nunca quis não ser orgulho para minha mãe e para minha avó, por exemplo. Então, isso me preocupava muito. Então, eu fiquei muito tempo com preconceito. Tá. Eu tinha preconceito comigo. Ano passado, eu tive um relacionamento, né? Um relacionamento hétero com uma pessoa mais velha.
Até o ano passado você tinha tido só relacionamentos héteros, mas Sim. alguma coisinha, alguma luzinha já Sim. batia, mas o medo vinha na frente, Exatamente. mesmo você fazendo terapia. Mesmo fazendo terapia. E a sua terapeuta sabia disso? Não. Ah, que engraçado. Olha. Era uma coisa minha. Eu sentia e eu achava que aquilo ali eu não podia sentir. Porque você deu aquela bloqueada de anos atrás por causa de uma experiência. Exatamente. Então, pra mim, eu falei, não, isso aí não é certo. Eu não posso sentir isso. Eu tenho que casar e ter filho. Que engraçado, Essa era a Laís, cabeça. que Eu bacana tinha que falar casar isso. e ter filho. Muita gente deve se identificar agora. E eu não... Eu sempre, desde pequena, minha mãe falava que eu olhava pra ela e falava assim, eu não vou casar e eu não vou ter filho. Só que, na minha é muito louco, porque na minha cabeça, eu tinha que, pra agradar minha avó e minha mãe, eu tinha que casar bonitinha de grinalda e ter filho. É a imposição da sociedade, na verdade, e né? não era, elas nunca me impuseram isso. Não. Você nunca perguntou pra elas, na verdade. Mas não, na minha cabeça eu tinha que casar e ter filho. E aí, nesse relacionamento que veio a pandemia, né? Eu tava com ele um pouco antes, aí veio a pandemia. Ele me apresentou pessoas que abriram portas de trabalho pra mim, né? Num networking bacana. Só que ele era uma pessoa muito controladora. Tá. Então, controlava o que eu comia, o meu peso, a roupa que eu vestia. Você chegou a morar com ele? Não, eu fiquei um tempo na casa dele na pandemia por conta da minha avó. Que não dava pra sair de casa. Isso. Tinha que... Foram 15 dias que eu tive surtos de ansiedade enlouquecedores. E aí que engraçado. Também tinha a diferença de crenças. Então, assim, eu acreditava em uma coisa e ele acreditava em outra. Infelizmente, quando a gente pensa que os opostos se atraem, mas eu acho que não. Eu acho que os semelhantes se atraem, porque os opostos, como você falou, crenças, valores, eles batem. De frente não vai. E você sentiu muito isso nessa Batia muito. Ele batia em frente referente à minha crença religiosa. Tá. E aí a gente discutia muito referente a isso. Tá. Né? Fora que ele era muito... controlador. Controlador, enfim. Então, eu tinha que ir pra igreja, eu tinha que... Ele tinha uma escolha religiosa diferente da sua e você tinha que acompanhá-lo. Exatamente, tatuagem não era bonita. Isso já tinha, exatamente. Claro, né? O cabelo tinha que ser de uma forma diferente, eu tinha que treinar, eu tinha que emagrecer, porque eu tava muito gorda. Completamente o oposto da Laís Jesus na sua essência. E aí eu falo assim, mas eu amo tatuagem. Meu sonho desde criança era ter o corpo todo tatuado. A primeira você fez com quantos anos? Com 19. Tá. Levei a minha mãe pra fazer, paguei a dela, e aí depois eu fiz a minha. Que legal. E aí a gente teve uma briga muito feia. E eu resolvi voltar pra casa da minha mãe. Fiquei um tempo isolada, né? Porque fiquei com medo de passar Covid, essas coisas pra ela. Uma época bem... E aí eu fiquei em casa. A gente não tínhamos terminado. E a gente brigou muito feio por conta de trabalho. Porque a cabeça era muito diferente. A idade era muito diferente. Ele era mais velho ou mais mais velho? Mais velho? Ele era mais velho. E aí, no meio dessa loucura da pandemia, eu conversando com a minha mãe... Eu comecei a conversar com uma moça, né? No caso, a minha ex. E voltei a falar com ela, porque eu já conhecia ela há muito tempo. Com aquela que te bloqueou lá atrás? Não, uma amiga minha de você já de tinha infância. tido... E a gente começou a conversar e tal. E eu falei assim, não, é isso que eu quero. É isso que eu quero, é isso que eu quero. Aí eu até brinco que eu falo que eu não saí do armário, né? Eu fui expulsa. Você foi expulsa? Eu fui. Ela me jogou, assim, do armário. Essa tua amiga? Essa minha amiga. Que é a sua ex? Ela me jogou do armário, que eu falei, tá, e agora? O que eu faço? Nossa, Laís, aí você já tinha parado com a terapia por causa da pandemia. Sim. Saindo de um relacionamento completamente abusivo, sim, tóxico. Nós terminamos, ele ainda ficou rondando todo mundo. Minha mãe, minha avó, minha família, meus amigos, a minha melhor amiga. Ele fez amizade com a minha melhor amiga, ele não saía do lado da minha melhor amiga pra tentar voltar comigo. As pessoas com quem eu trabalhava, ele ia, perguntava o que eu tava fazendo, o que eu deixava de fazer, qual era o horário que eu saía, qual era o horário que eu entrava. Então isso me deixava muito perturbada. Você acha realmente, você pode hoje afirmar que você viveu um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo. Sim. Isso pós-término do relacionamento. E durante o relacionamento foi aquilo.
roupa, tatuagem, cabelo, não podia nada. Não é que não podia, mas ele colocava muito a opinião dele sem eu perguntar. Tá. E aí a gente batia muito de frente, porque eu já tinha vivido relacionamentos abusivos. Então, assim, se a pessoa... você já vem armada, né? Se a pessoa fala, não usa... Exemplo, não usa essa saia. Tá, mas por que não usar? Porque eu não gosto. Tá, mas o problema é seu. Se você não gosta, você não usa. Eu vou usar. E aí a gente chegou nesse limite já, de, eu não gosto de você com essa blusa. Tá, mas a blusa é minha, eu vou usar. Você não gosta, você não usa. Sim, e aí você usava. as brigas começaram. Mas tá feia desse jeito. Tá, a feia sou eu. Quem tá passando vergonha sou eu. Então deixa que eu tô me sentindo bem. Ô, Laís, e você acha que, por exemplo, era assim desde o começo do relacionamento ou não? Você acha que ele se apresentou pro pessoal? Porque, assim, muitas vezes a pessoa tá sofrendo um relacionamento abusivo, tá vivendo num relacionamento abusivo e ela, de repente, não percebe. Não foi Sabe desde por o quê? começo, não. Então, me explica, se você pode me explicar mais ou menos como que você foi percebendo ou como que esse relacionamento foi se tornando um relacionamento tóxico? É que, na realidade, quando a gente se conheceu, ele me falava uma história, né? E na realidade era outra. Então, tinha terminado há mais de 1 ano e 8 meses. Na realidade, tinha terminado, tinha 1 mês de relacionamento. Nossa! E aí, eu comecei a ver... Eram muitas coisas que a gente pegava. Mulher... A gente tem intuição, né? A gente tem nosso feeling. Posso falar palavrão? Pode, Mulher cara. é foda. Não Mulher... tem jeito. Mulher é um bicho Pode falar louco. o que você quiser aqui no Ignição. Então, você começava a pegar. Eu pegava, tipo... coisa boba, tipo Netflix, o nome da ex. Eu falava, cara... tipo a senha? Assim? Né? Não, tipo, tinha lá os negocinhos do Netflix. Aí tava assim, o nome da ex e o dele. Eu falava, cara, mas por que tem o nome da ex? Pô, já terminou 1 ano e 8 meses. Entendi. Aí essas coisas começaram a ficar, tipo, aquela pulguinha. Senha do Wi-Fi, o nome dele e da ex. Eu já peguei essas isso também. Que... Aí você começa a falar, tem alguma coisa errada. Por quê? Aí você começa a cutucar, eu te entendo. Mas eu falei isso, eu não falei aquilo. Aí a pessoa começa a falar contigo, falando uma coisa totalmente diferente do que ela falou, pra você acreditar e achar que você é errada. Exatamente. Então, assim, ele se justifica. A pessoa nunca tá errada. Exatamente. Ela se justifica e vira pra você. Isso. E você já tinha passado por relacionamentos abusivos, então você já acendeu a anteninha já ficou ligada. Tanto que não durou muito tempo. Foi um relacionamento de, se não me engano, de 9 meses. Tá. E aí as amigas dele estavam do meu lado, eu conversava com elas e falava assim, gente, tem alguma coisa que não tá batendo, 2 mais 2 é 4, não é 5. Aí quando a gente terminou... Mas você conversava isso com ele? Conversava, mas era muito... Você não sabe porque você é mais nova, eu tenho mais experiência. Entendi. Sempre tem uma justificativa. Sempre. Essa é a base, eu acho, do relacionamento abusivo. A pessoa sempre tem uma justificativa, um porquê. E às vezes ela pensa... É uma maneira de te manipular? Você se sentia manipulada? Sim, eu tentava me manipular. Em alguns pontos eu até concordava em alguma coisa. Fui pra igreja com ele. Pra não brigar, né, Laís? Fala pra sério. Não brigar, vamos pra igreja comigo. Fui pra igreja com ele. Eu lembro que eu parecia... Ai, gente, é muito engraçado, porque eu acredito muito... Eu acredito muito em Deus, eu tenho muitos amigos evangélicos, mas... Eu fui numa igreja totalmente conservadora. Entendi. Aí, na época, eu tinha piercing no septo, o cabelo todo platinado, bem curtinho, batidinho, toda tatuada. Eu lembro que eu entrei na igreja, eu era o foco. Eu falei, daqui a pouco... Você entrou com ele, e aí todo mundo virou pra... Todo mundo virou pra mim. E assim, como se eu estivesse me convertendo. Eu só tinha ido na igreja. Tá. E aí eu sou espírita, né? Então eu tava ali agoniada. Eu tava com palpitações dentro da igreja. Ansiosa. E ele assim, não, vamos orar comigo. Eu falei, tá, vamos orar, né? E eu falei, vou orar porque eu não tô me sentindo bem mesmo, eu preciso orar. E eu era o ponto, assim, a pastora olhava pra mim e focava em mim. O pastor olhava pra mim e focava em mim. Parecia que era a palestra no dia, era pra você. Era pra mim o negócio. E eles queriam que eu me convertesse. Eu falei, calma, gente, eu só vim visitar. Pra acompanhar. Eu acho que ele queria que você se convertesse. Sim. Pedia. Ele não queria que eu frequentasse a minha religião. E ele falava que não era coisa de Deus. Ele falava que eu estava perdida, que eu precisava me reencontrar. Então, isso foi durante 9 meses ouvindo esse tipo de coisa que é bem complicado. E você duvida até da tua fé. Exatamente. E outra coisa, você acaba duvidando até de você, porque ele te conheceu, a Laís, como você é. Exatamente. Eu não sei por que ele quis mudar essa Laís. Na verdade, aí a gente fica...
a tal pergunta, né? Os relacionamentos abusivos, a pessoa, ela quer pegar uma pessoa e quer moldar você do jeito, do olhar dela. A pessoa tá cheia de erro, é uma pessoa assim como eu, cheia de erro, tendo que mudar e melhorar muitas coisas, só que em vez de ver os erros dela, ela aponta o dedo para outra pessoa. Exatamente. Como se a pessoa fosse uma santa, né? No caso, ela fosse uma santa. E eu falava muito isso para ele, assim, quando tem um dedo apontando para mim, tem 4 apontando para você. Exato. Então, antes de falar dos meus erros, das minhas crenças, do que eu visto, do que eu deixo de fazer, das minhas tatuagens, porque até a tatuagem falava assim, isso aqui significa o quê? Isso aqui significa o quê? Isso aqui é do demônio. Eu falava, gente, não é, eu só gosto. Claro, eu gosto. Eu acho linda. Eu gosto de caveira. Não, mas é do demônio. Eu gosto de caveira. Eu só gosto de caveira, é só isso. Não, e aí foi um relacionamento de 9 meses que eu falava assim, meu, que saco. Por que eu entrei nessa porcaria? Segura a pergunta aí. A próxima pergunta que eu quero saber é assim, como você saiu disso e se foi fácil, tá? Essa é a pergunta. Antes disso, produção, olha, eu tô com fome e com sede. Cadê a produção? Agiliza aí, porque... Sabe que quando a Sandra fala que está com fome e com sede... Vou no banheiro. Fazer o negócio pega. Tá. Então vamos lá, Laís. Agora a gente vai comer um pouquinho, bebê. E eu quero saber o seguinte, que eu ia te perguntar. Como você conseguiu sair disso? Porque a pessoa parecia que estava dominando a sua vida. Sim. Dando todos os passos. Você vai fazer isso? Você estava sendo Sim. meio que uma marionete. Como foi a sua liberdade? Nós tivemos uma briga, né? E aí eu tinha alguns trabalhos, eu fui chamada... Eu parei de trabalhar com o lockdown, fechei o estúdio que eu tinha de atendimento. E aí nessa parte que eu fechei o estúdio, a minha antiga chefe na área da engenharia civil me chamou. Falou assim, Laís, eu sei que tá todo mundo sem trabalhar, eu tenho um trabalho pra você, se você quiser fazer... O valor não é muito alto, mas é pra você entregar apartamentos. Tá. Você vai entregar, tipo, uma torre de apartamentos. Tem como você fazer pra mim? Tem. Legal. Falei, tem. Não tô trabalhando, tô sem dinheiro, pra mim vai ser ótimo. Aí ela me mandou os brindes, né? E só que eram muitos brindes, eram 6 caixas enormes. E a gente não tinha noção disso e foi pro apartamento dele. E isso foi o caos pra ele. Nossa, ele ficou bravo. Acabou com o espaço dele. E aí, brigando por conta disso, ele falou assim que eu ia recusar o trabalho, sendo que já estava lá, porque não valia a pena o valor que eu ia receber. Só que eu tava sem dinheiro, então qualquer valor que viesse pra mim era ótimo. A pessoa quer interferir até na sua vida, né? Sim, e aí começou a querer interferir no quanto que eu ia receber e que aí eu falo que o ponto-chave foi quando ele falou que quando eu recebesse o valor, ele ia ficar com cartão. Que ele ia, Como assim? Ele ia ficar com cartão com dinheiro. Que cartão? Cartão do teu banco? Pra eu não gastar o dinheiro. Como assim? Porque senão eu ia falir, eu ia gastar aquele dinheiro. E aí eu falei, não vou te dar meu cartão. Ô, Laís, ele te criticava? Tipo assim, você não ganha dinheiro? Sim. Você não quer saber de trabalhar? Sim, criticava muito. E eu falei, não, porque ele já teve uma empresa, né? Eu falei assim, não, tu faliu a tua empresa. Se for pra falir a minha empresa, deixa que eu vou falir, né? Não vai ser você que vai falir a minha empresa. Eu falei, não vou te dar o dinheiro. Eu não quero o teu dinheiro. Eu falei, não, você quer controlar o meu dinheiro. Tipo, trabalho desde os 14 anos. Você falou, meu, pelo amor de Deus. Aí isso pra mim foi um absurdo. Eu falei, cara, nem meu pai faz esse tipo de coisa. Meu pai pergunta se tá tudo bem, se eu preciso de ajuda. Vem você, tipo, que eu conheço há 9 meses, fala, eu vou ficar com o seu cartão. E aí nós tivemos uma briga muito feia. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu liguei pra minha mãe. Eu falei, tem algum problema ficar aí e tal? Porque por conta da pandemia, ela assim, não, vem pra cá. Falei, então tá bom. Na hora, né? Mãe é mãe, né? Aí eu falei, tá acontecendo isso e eu preciso. Ela, não, vem. E aí eu lembro que eu pedi um Uber e eu comecei a descer as caixas sozinha, só que era muito pesado, ele começou a ficar irritado, a gente começou a brigar no meio era horrível, no meio do apartamento, do prédio. E o Uber, quando olhou pra mim, falou, moça, não dá pra colocar aqui dentro. Falei, moça, me faz 10 viagens que eu pago, mas me tira daqui urgente. Acho que ele viu meu desespero, que o Uber colocou as 6 caixas dentro. Será que o Uber na hora se ligou o que estava acontecendo? Ele se ligou e eu lembro que ele me ajudou a desmontar algumas caixas, ele colocava os brindes solto, ele me ajudou a desmontar, ele colocou 6 caixas num Gol.
Esse Uber, ele meio que te deu uma salvada, então, hein? assim, eu fui na frente, não era possível, eu fui na frente. Ele tinha caixas aqui em cima, caixa aqui comigo, e caixa no pé dele, no colo dele. E ele assim, eu falava, me tira daqui, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. E aí eu fui pra casa, minha mãe me ajudou. Ainda tinha deixado algumas coisas pessoais na casa dele, né? Eu fui buscar no outro depois de um tempo. E aí eu conversei com a minha mãe, expliquei a situação e a gente não tinha terminado. Nós tínhamos só dado um tempo. Brigado e você saiu de casa. Exatamente. Mas ele continuou, que isso também, pelo que a gente lê por aí, né? De relacionamento abusivo, continuou vindo atrás, porque eles não desistem. Não, continuou. Aí, resumindo, assim, quando eu terminei, eu conversei com a minha mãe, né? Porque a minha mãe era minha confidente. Você se instalou lá na casa da sua mãe nessa época? Sim, era minha casa ainda, né? Sim. Eu só tinha ficado no começo do lockdown lá na casa dele. E aí eu conversei com ela. Falei, não tô mais feliz, tá acontecendo isso. Ela assim, não, então termina. Faz o que você quiser, mas tu tá em casa. A casa é tua. Claro. Tu mora aqui, tem teu quarto, tem É. tudo. Eu falei, ok. E aí eu terminei por telefone. Nossa, foi um show. Ele ficou atrás da minha mãe. Quanto tempo pra você realmente conseguir terminar, finalizar, pra ele parar? Porque você disse no começo que ele ficou perseguindo suas amigas, querendo saber o que você tava... Você bloqueou ele de rede social? Bloqueei tudo. Tá. Ele ainda ficou um tempo atrás das pessoas, né, pra querer saber, pra eu voltar. Mesmo quando eu tava com a minha ex-namorada, ele ainda entrava em contato comigo. Quando eu assumi que eu era lésbica, que aí foi quando eu terminei com ele, deu um tempo, deu um mês e meio, que eu falei, não, é isso, eu saquei, eu entendi Aí que você deu a virada de deu uma chave. virada. A minha mãe costura, então eu tava ajudando ela a fazer máscara. Tá. Então eu tava costurando com ela, sem trabalhar, não tava podendo atender, falei, vamos fazer máscara com a minha mãe. Minha mãe lá costurando e eu ajudando ela. Claro. E aí eu comecei a conversar com a minha mãe, falei, acho que antes de falar pra ela, né, eu comecei a pensar, falei, não, realmente acho que é isso. E aí eu comecei a conversar com a minha ex e tudo mais, começamos nosso relacionamento. Ela me tirou do armário, me expulsou do armário, Ótimo. colocou no Facebook sem me avisar. E aí não teve jeito, né? Não tive, Foi. Não tive pra onde correr. Aí eu falei, tá, e agora? É. Eu tenho que conversar com a minha mãe. Isso, e aí? Aí eu conversei com a minha mãe, morrendo de medo. Uhum. A minha mãe olhou pra minha cara, deu graças a Deus, assim, a reação da minha família foi muito louca. A minha mãe, eu me tremendo toda, parecia um cachorrinho morrendo de frio, desesperada. A minha mãe assim, tá, o que aconteceu? Aí eu falei, expliquei, ela, é isso que você quer? Eu falei, é isso que eu quero, essa é a minha orientação sexual. Aí ela olhou pra minha cara, deu aquela respirada funda, assim, de mãe, falou, graças a Deus, porque eu não aguentava mais você com relacionamentos abusivos. Meu Deus, que alívio, Laís. Com homens te Que enchendo legal. o teu saco. Que e maravilha. graças a Deus você não vai sofrer mais. Isso. Aí eu fiquei com aquela cara de bunda pra minha mãe, tipo, como Sua mãe assim? só queria te ver feliz. Ela assim, eu não aguentava mais. Ela falou assim, não podia sair de mim, filha, você é lésbica? Não podia sair da minha boca. Não podia. Ela, eu já tinha sacado há muito tempo, mas é você que tinha que ter coragem de falar comigo. Eu falei, tá bom. Eu demorei pra falar pra minha avó. Aí eu falei pro meu pai, o meu pai é um sarro, eu falo que meu pai é besta. Meu pai olhou pra mim e falou assim, bom, pelo menos a gente tem mais algum assunto em comum pra conversar. Eu, caraca, pai, ele assim, não é aquelas mina feia não, né? É uma A gente mulher pode falar de mulher, tá igual... É uma mulher bonita, né, filha? Eu falei, pai. Ele, pô, graças a Deus, se tu chegasse aqui com uma mina feia, eu falo assim, pô, aí não, não. a gente vai Aí eu conversar. falei, não, pai, é bonita e tal. Ele, que então legal. tá bom. Minha madrasta, meu padrasto adoraram, todo mundo adorou. Aí depois de um tempo eu contei pra minha avó olhou pra minha cara assim, tá, desde pequena, desculpa, você tem cara de sapatão. Ai, que bonitinha. Aí eu falei, tá bom, vai lá. Filha, a vida é sua, você O vai importante fazer o que é ser você feliz. quiser, vai ser feliz. Meu afilhado conhece minha esposa hoje, adora minha esposa. E O importante é que todo mundo aceitou, isso. né? Laís, eu quero te fazer duas vertentes aí nesse assunto que a gente surgiu agora. Vamos voltar um pouquinho lá em relacionamento abusivo, antes de falar. Eu quero que você dê um recado pro pessoal, pras mulheres que estão sofrendo relacionamento abusivo hoje e não têm coragem ou não sabem como pedir socorro ou como sair disso. O que você diria pra quem tá na situação que você passou?
É muito difícil a gente saber quando a gente tá num relacionamento abusivo. Principalmente mulheres quando são mais novas. Hoje, graças a Deus, a geração nova tem um pouco mais de conhecimento nas redes sociais, então conseguem ver isso com mais frequência. O relacionamento abusivo não é só porrada, espancamento, mas sim quando a pessoa te diminui. Quando a pessoa diminui o teu brilho, te apaga e você começa a ficar triste no relacionamento, ou dependente, que seja só financeiro ou físico, pessoal, enfim, é um alerta, né? Quando você começa a se isolar das pessoas. Eu ouvi que ele era cura gay e que ele me esperaria essa fase minha passar. Meu Deus. Eu falei, não, a fase foi com 19 anos quando eu provei a primeira vez, agora não é mais fase. E fora, às vezes, que me perseguia, perguntava para as pessoas. Então, esse tipo de comportamento. Pessoa louca por você, não existe isso. Não existe. E as pessoas têm que pedir ajuda. Tem que pedir ajuda. Tá. Seja para uma amiga, que seja para um amigo, que seja para o pai, que seja para uma mãe, para qualquer pessoa, tem que pedir ajuda. Pede ajuda, sai disso, porque só vai te diminuir. Principalmente nós mulheres. Nós vivemos numa nação, né, num mundo totalmente machista. Sim. Historicamente, não é politicamente, é histórico. Certo. E a gente tá ouvindo desde sempre que precisamos servir, que precisamos ser úteis para homens. E aí quando vem da cabeça, tipo, não é isso que acontece, não é isso que eu quero, a mulher tem que ouvir isso. Tem que ouvir aquele feeling, aquele sexto não sentido. É isso. Eu não tô feliz. Exatamente. Não é isso pra mim. Tá acontecendo alguma coisa errada. Como você falou. Gente, isso não é normal. Tá acontecendo alguma coisa errada. Uma coisa que a minha terapeuta falava há muito tempo, quando era pra terminar relacionamento ou terminar ciclos da vida, né, de trabalho, enfim. A pergunta que ela fazia pra mim sempre era, você tá feliz? Perfeito. E eu me perguntei isso durante uma semana pra terminar esse relacionamento. Eu sou feliz? Eu estou feliz? E aí, quando eu falava, a resposta sempre era não. Pronto. Não, mas. Não, mas. Até o momento que não existia mais. O mas. O mas. Era só não, eu não estou feliz. Eu não sou feliz. E olha eu não vou ser feliz. E assim, foi quando deu aquele start. Né? Tipo, não, cai fora. Fechou. Vai ser feliz. Então tá dado o recado. Laís, então eu vou te fazer uma pergunta aqui, aproveitando. Tô me apresentando aqui no podcast. Vamos lá, produção. Tem pergunta, né? Me chamo Leonardo, faço parte aqui da produção do podcast. Boa, Léo. Laís, complementando o que você falou, acho que uma das coisas importantes também em falar é que, assim, às vezes, e eu quero que você explique isso, porque pode ser uma sensação também. Às vezes as pessoas ficam mais no relacionamento esperando que pode mudar a pessoa, né? Então, eu falo assim, eu tô passando por esse momento, mas eu acredito que eu posso mudar essa pessoa e o relacionamento voltará ao normal. Mas não é isso, né? Não, acho que ninguém muda ninguém. Acho que você muda quando você quer melhorar, quando você quer progredir. E a gente não tem o dom de mudar uma pessoa, de mudar o caráter, a crença, o valor. Isso é de berço, isso é de criação, isso é de crença. Enfim, você não tem como mudar o jeito da pessoa. E as pessoas acham que dá pra mudar, mas não dá. Exatamente. Todos os relacionamentos que eu tive abusivos, um dos meus maiores, assim, filhos é que eles sempre se apresentavam como os bonzinhos da história. E era pra todo mundo, né? E é muito engraçado que tem muitas tiragens no Instagram, nas redes sociais, e que, assim, quando a ex é louca, é porque não é bem assim a história. Quando a ex é surtada, quando a ex é psicopata, não é assim que funciona. A minha ex é louca, terminei com a minha ex porque ela é louca. Não é assim que funciona, meu amor. Gente, tá perfeito isso, é isso mesmo. Eu falo muito, né, que quando tem uma discussão, quando tem um problema, óbvio, ele tem a versão dele do nosso término de relacionamento. Mas tanto que ele me perguntou várias vezes, depois de um tempo que a gente se encontrava, assim, se batia... Por que você tem tanto ranço de mim? Eu falei, gente, eu fiquei sossegada. Eu terminei e você ficou atrás. Isso é insuportável. A minha melhor amiga, tipo, não tive contato com a minha melhor amiga. Ou seja, o abuso continuava. E assim, existem os dois lados da história. Tanto que se ele ouvir o podcast, ele vai ficar surtado comigo, certeza. Ele vai ficar louco.
Mas existem os dois lados da história, existe a história, né? Nós, mulheres, a gente tá acostumada a querer aceitar tudo, querer Claro. mudar. Quem Meio tem cultural, filho, né? principalmente, pelo meu filho, mas ninguém muda. Não tem como. Não, Mas ninguém as pessoas muda. acham que pode mudar o outro, né? Exatamente, não Essa muda, pessoa não muda. não muda. É questão de caráter, é questão de educação. Hoje ele tá num relacionamento e, pelo jeito, ele tá bem. Eu fico feliz bom. por isso. Que bom. Porque é uma pessoa que tem as mesmas crenças, os mesmos valores, a mesma Perfeito. perspectiva de vida. Eu não tenho. Eu era quase 20 anos mais nova que É o ele. que eu falei, os semelhantes se atraem, não os opostos. Exatamente. E hoje eu tô casada, É, então feliz. hoje eu tô feliz. Passei por tudo isso e hoje ele também tá feliz. Então ele não conseguiu me mudar da mesma forma como eu não conseguiria mudar E ele. tá tudo certo. E Léo, tem mais É pergunta? importante dizer também que a pessoa, usando o seu exemplo, a pessoa ela não pode se sentir culpada, né? A mulher que você, como passou por essa situação, e qualquer outra mulher, aproveitando até a mensagem, ela não pode se sentir culpada por passar por esse tipo de relacionamento. Não é culpa acontece. dela, é culpa da pessoa que provoca esse tipo de situação. Então, é importante ressaltar que a mulher, independente do tempo que ela ficar no relacionamento, perceber o que está passando por um relacionamento tóxico, abusivo, ela, no momento em que ela decidir sair, ela não pode se sentir culpada por ter Exatamente. permanecido nesse relacionamento. E nem por ter terminado o relacionamento. Sim, dificilmente a gente vê mulheres terminando o relacionamento. A maioria geralmente é o homem, né? Mas eu falo que tudo é questão de educação. Como você foi criado, como veio Seus valores, né? Exatamente. E a gente se culpa muito. Eu me culpei durante muito tempo por eu ter entrado no relacionamento, por eu ter terminado o relacionamento. Ouvi diversas vezes, você tá fazendo ele sofrer, para de fazer isso. Nossa, você que tá absurdo. fazendo ele sofrer, ele tá sofrendo horrores. E você fala assim, cara, eu fui sincera, até quando eu saí do armário, né? A primeira pessoa, depois da minha mãe e do meu pai, com quem eu falei, foi ele. Você chegou a conversar com ele? Eu mandei mensagem pra ele antes porque na época meu Facebook era bloqueado, então assim, só sabia as redes sociais dela, né? Quando ela postou no Facebook. Eu entrei em choque quando eu vi. E aí eu peguei e falei assim, vou mandar uma mensagem pra ele antes que ele saiba por boca de outras pessoas, porque ele trabalhava na frente do meu trabalho. Tá. Então, era uma rede muito grande de Todo mundo se conhecia. Ele trabalhava... E assim, onde ele trabalhava era muito grande. Tá. E as pessoas me conheciam. Nossa, entendi. E eu seria falei expor assim, ele de alguma Eu maneira. falei assim, eu vou expor ele e vai ser assim. Eu fiz faculdade de engenharia civil. Eu conheço o homem. Muitos, os caras iam tirar uma onda da cara dele de um jeito que eu falava assim, não, cara, pô, calma, né? E aí eu mandei mensagem pra ele. Foi, assim, uma das épocas mais tensas da minha vida, porque aí eu expliquei pra ele. Ele surgiu, assim, na sala do meu trabalho, falando alto, expondo, eu com o cliente. Depois que você comentou com ele, ele meio que não entendeu. Não, eu sou a cura gay, eu vou te esperar, eu tenho esperança, você vai mudar, essa é uma fase. Que e eu loucura, falava assim, Laís. não é assim. E aí ele ficava, né, dando voltas no quarteirão de bicicleta, enlouquecido. Eu liguei pro pastor, ele mandou print pra minha mãe. Aí o abuso ficou pior. Ficou pior. Ele ficava esperando. Eu saía do trabalho, eu terminava de trabalhar. Nesse dia eu lembro que eu fiquei esperando o trabalho. E eu ficava olhando, ele tava lá na frente do meu trabalho. Meu Deus, você começou E a ficar aí assustada. eu comecei a ficar assustada. Então eu pegava Uber com umas meninas que trabalhavam comigo. Elas iam, tipo, pra São Vicente e eu ia pro centro de Santos. Eu pegava Te deixavam o no Uber, caminho. Não, às vezes eu ia pra São Vicente e voltava pro centro de Santos. Dava a maior volta, pagava, tipo, muito mais caro no Uber, porque eu não queria que ele fosse atrás de mim. Nossa, Ele que foi na casa da loucura, minha mãe, Laís. foi na minha mãe, ligava pra minha mãe todo dia, ficava horas conversando com a minha mãe. Minha mãe tem problemas, tipo, que deixam ela nervosa, ela começa a sentir dor no corpo, minha mãe ficava nervosa. E até um dia que eu comecei a me estourar. Falei, não, gente, peraí, eu tenho que parar. Tenho que viver minha vida. Foi quando a gente começou a discutir muito. Aí você bateu de frente, falou, vou encarar. Exatamente. Não vou fugir mais, vou encarar. E aí ele questionava, porque... E aí ele começou a falar pra todo mundo do trabalho dele sobre mim. Mas o quê? Bem ou mal?
Começou a falar que eu era sapatão. Ah, aí começou meio de uma maneira pejorativa. Ela é sapatão agora. Ah, de uma maneira pejorativa. E aí eu falo assim, não tá feio pra mim, tá feio pra você. Qual- Tá feio pra mim, tá feio pra não. você, que foi trocado por uma mulher. Preconceituoso. Aí eu já super começava a descer preconceituoso. o nível. Eu falava, não, Claro, pô, porque tá você se feio pra irritou. ti. Tá feio pra ti, não tá pra mim, cara. Uhum. Eu tô com outra mulher. É. Tu foi trocado por mulher. E aí as pessoas chegavam no meu estúdio, né, assim, você é Laís, né? Aí já começavam a rir, mas não rir de mim, rir da situação. Eu falava, cara, tipo, não tá feio pra mim, porque todo mundo me via, tava bem. É, Eu tava feliz, feliz. normal, mas claro, a gente é feliz. Meu, ele tá sofrendo porque tu tá com mulher. É. E aí ele começou a espalhar isso pro clube, né, que ele trabalhava. As pessoas já sabiam. Tipo, eu lembro que eu saía, as pessoas falavam assim, oi, Laís, tudo bem? Eu falava, gente, quem é essa pessoa? Na verdade, ele quis que você passasse, né? Ele achava, ele mesmo não aceitava, não era bem resolvido em relação a isso, e ele quis denegrir sua imagem, enfim, mas você tirou de letra, né? Sim. Tirou de letra. E outra coisa, para quem na verdade está passando agora é essa questão de não conseguir sair do armário, tem medo de contar para pai, tem medo de contar para mãe, tem medo de se assumir mesmo. Que recado você dá? Que conselho você dá? Bom, eu vou falar o que eu ouvi quando eu assumi. Você não precisa assumir nada porque você não matou ninguém. Exato. Não cometeu nenhum crime. Exatamente. Só vai ser feliz. Se não tá disposto a falar pra tua família que você é por conta do preconceito, ok. Uhum. Se você é dependente ainda, procura uma forma de ser dependente. Se você se sente à vontade de falar, mãe nunca vai deixar de amar a gente. A mãe e pai, eu falo pela minha família, né? Minha família é maravilhosa. A minha relação com elas melhoraram muito. Olha que legal. Então, se abra. Tá. O melhor caminho é se abrir. Se não tem como, terapia. Tá, terapia ajuda bastante. Ajuda muito. Fé, religião, alguma forma Que você vai encontrar o caminho, né, se Laís? apegar para se sentir seguro. Sair do armário é para as outras pessoas, Sim. não para você. Se você já tem dentro de você que é isso, ou se você ainda tem dúvidas, se tem dúvida, prova. Se não gostou, passou. Se tem dúvida, prova. Perfeito. Se tem dúvida, prova. Não gostou? Gente. Não é isso que eu quero. Ok, tá tudo O bem. importante é ser feliz. É só você que sabe, ninguém precisa saber. Uhum. E vai ser feliz. É a pergunta. Tá feliz? Léo, tem perguntas aí em relação a esse assunto? Sobre esse assunto, eu recebi uma pergunta aqui no Instagram e falando sobre exatamente essa questão, né? As pessoas falam assim, sai do armário. Isso tem muito mais a ver do que todas as pessoas que te conhecem têm como expectativa, né? Principalmente porque a gente foi criado, vamos dizer assim, a maioria das famílias tradicionalmente, né, como dizem, foram criadas, até como você citou durante a conversa, falando, porque eu achava que era errado eu ter um relacionamento porque eu tinha que ter filho, eu tinha que casar. Aquele padrão, Só que, né? na verdade, é a sua felicidade que está em jogo. Então, tem muito mais a ver com o que as pessoas pensam do que realmente com a sua felicidade, né? Então, Verdade. a pergunta fica... o quanto vale, né? Quanto que você acha que vale a sua felicidade? Vale você viver uma vida num padrão que não vai te fazer feliz? Ou até mesmo você enfrentar desafios, que é o seu caso, né? Infelizmente, é o seu caso e de muitas outras pessoas que enfrentam esses desafios de preconceito. Mas eu acredito que no final de tudo isso vale muito mais a pena você buscar a felicidade do que viver uma vida inteira infeliz, né? A felicidade é o ponto-chave, né? Se você tá feliz no seu relacionamento, se você tá feliz na sua vida financeira, que é um pouco mais difícil, mas se você tá feliz no seu trabalho... É um desafio, né? Pra todo mundo, na verdade. Você tem que trabalhar feliz, você tem que estar com uma pessoa bem. Desafios vai ter, Sim. Pra qualquer relacionamento, seja hétero ou homossexual. Mas é a felicidade. Se perguntar o tempo todo, eu tô feliz, eu sou feliz assim, isso vai me trazer felicidade, isso vai me deixar feliz, porque uma pessoa infeliz, ela incomoda muita gente. Incomoda muita gente, fica chata, não é? Exatamente. Enfim, gente, o mundo tá pra gente ser feliz. Exatamente. E uma pessoa feliz, ela tá pouco se lixando Claro. se você
Se eu tô feliz, eu vou um pouco me lixar se rosa combina com você ou não. Se você tá feliz assim, tá ok, meu amor. Eu não vou me preocupar. Se você me perguntar alguma opinião, isso aqui combina comigo, aí eu vou falar a minha opinião. Claro. Agora, se eu tô feliz, eu não vou me importar com a forma como você veste, a forma como você se trata. Eu vou me importar só comigo. Eu vou me importar quando eu chegar em casa, minha esposa tá me esperando, o meu cachorro tá me esperando. De talvez fazer um jantar junto e aproveitar aquele momento junto com a pessoa que eu amo. Como dizia nosso saudoso Chorão, o homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Exatamente. Seguinte, tem pergunta do João Augusto, ele quer saber assim, o que foi mais difícil para você? Terminar uma faculdade de engenharia arrastando ou sair do armário? Olha... Ou são coisas foram diferentes? Fases diferentes. Foram dificuldades diferentes, terminar a faculdade, eu falo que até hoje eu sonho que eu tô no meu TCC. Então, já acordei, assim, de madrugada, indo pro banheiro, fazer xixi, assim, e falar assim, preciso me arrumar, porque hoje é o dia do meu TCC. Aí a minha mãe me olhava e falava assim, cara, tu já terminou a faculdade fazem 2 anos. Caramba, Laís, jura? É uma pressão muito psicológica, pesada. Meu Sair Deus. do armário foi aliviou. Então, deu aquele alívio depois, né? Tirou aquele peso das minhas costas, me aliviou. Agora, eu acho que a faculdade, a pressão maior. Foi. Prova, TCC, trabalho em grupo. Engenharia civil também, pelo amor de Deus. Todo semestre eu tinha que fazer um projeto que o negócio decolava, o carrinho que andava, a ponte que segurava 12 quilos de macarrão. Então, eu acho que a faculdade foi o pior. Foi o pior. Gente, a gente falou bastante aqui da vida dela. Hoje ela tá super feliz, casada com uma mulher, né? Sim, sou casada com a Tati. Tá, e tá bem feliz, Estamos resolvida, com bem. uma paz no coração. Graças a Deus. Mas vocês viram que não foi fácil. Não. E agora ela é social media. Você cuida de rede social. Como que é uma social media? Eu cuido de redes sociais e engajamento. O meu foco do trabalho é gerar mais clientes, né? Tá. Então, pra quem te contratar. Atrair mais clientes para te contratar. Tá. E você acha que as mídias sociais hoje, Instagram, você trabalha mais para Instagram, TikTok, como que tá isso? Instagram, trabalho mais com Instagram. Então a pessoa vem, ela te contrata e você vai cuidar de toda a parte dela, de comunicação. Sim, eu comecei pela minha página na área da beleza. Tá. Deu muito certo. Tá. E você aí, divulgou suas coisas no comecei a Instagram. divulgar e deu muito certo. Tá. E aí, durante um tempo, eu tirei uma grana legal com os meus serviços. Tá. Só que aí, eu comecei a dar muitas dicas. Tá. E as pessoas me perguntavam, mas como que a tua agenda tá cheia? Como você consegue? A gente Tá. tá no meio da pandemia. Na pandemia, eu trabalhei muito e Tá eu vendo? tive muito retorno. E Se utilizando de rede social. Exatamente. E aí, eu comecei a explicar, ó, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, tô fazendo curso com fulano, tô fazendo curso com ciclano, pra poder vender o meu peixe. Tá. E aí, eu ajudava a minha esposa, né? A gente já estávamos juntas. Nós casamos em setembro do ano passado, mais ou menos. Nos juntamos em setembro do ano passado. Certo. E aí eu comecei a ajudar ela e automaticamente ela também começou a ter mais trabalho, porque a gente trabalhava juntas. Que legal. E aí começou, eu trabalhando bastante, ela trabalhando bastante, começou a dar certo. Aí a minha prima também, a gente trocava muita figurinha, começou a dar certo. E amigos começaram a perguntar. E aí eu comecei a ajudar. E todo mundo me perguntava assim, pô, mas quanto que tu cobra? Quanto que tu cobra? E é caro? Não é caro. A pessoa paga um FII mensal, um valor mensal. Um valor mensal. Tá. Um valor mensal. E na verdade, assim, porque tem muita... Todo mundo hoje em dia tá fazendo videozinho próprio, com selfie, postando. Mas você vê que muita gente não consegue chegar no seu objetivo de atrair mais cliente. Por quê? Porque falta o quê? Falta um trabalho, falta um engajamento, falta a pessoa saber que horas ela posta esse vídeo. O que você pode resumir assim pra gente, pra pessoa hoje ter sucesso no Instagram? Entender qual é o teu público, né? O Sim. teu nicho. Tá. Se você não sabe quem é o teu nicho, Tá. Qual é o teu público, você vai falar com todo mundo, mas ninguém vai te ouvir. Tá. Né? Então tem que ter Mas tem que ter um assunto específico? Tem que ter um grupo específico de pessoas. Tá. Então, por exemplo, se você é manicure, você vai falar com mulheres que gostam de fazer unhas específicas X. Tem manicures que fazem só alongamento. Tem manicure que faz alongamento ou pé e mão normal. Enfim, cada um tem um nicho. Tem essa área e nessa área tem os subnichos. Então, você vai escolher
qual é a tua especificação. Então você acha que se você direcionar para o nicho certo, Sim. já é metade do caminho andado. Exatamente. Tá. Aí você começa a postar. Tem aquele negócio que eu ouvi dizer que a gente tem que postar pelo menos uns 18 stories por dia. Tem Como por funciona? frequência, né? Hoje Pra gente tem dar uma muita- dica pro pessoal. Hoje tem muita gente que fala assim, mas você não precisa postar todo dia. Realmente, você não precisa postar todo dia. Se você já tem um engajamento positivo, né? Se você já tem um Instagram que já se anda sozinho, que você não precisa chamar a O audiência. que é Instagram que se anda sozinho? O Instagram que se anda sozinho é um Instagram que já tem movimentação. Se você posta 2, 3 stories por dia, já tem um monte de gente já te chamando. Tá. Se você posta 2 vezes por semana, já tem um monte de engajamento. Tem um monte de gente comentando, curtindo. Isso é um Instagram de sucesso quando as pessoas Exatamente. comentam, curtem e te chamam no direct. Exatamente. É isso. Quando você não tem muita aparência, né? Você não aparece tanto, mas o Instagram já se fala por si só. Então as pessoas já sabem, fulana de tal faz isso. A Sandra tem um podcast. Quando a pessoa já sabe, porque você já falou tanto no passado, Entendi. né? Você já falou, você já deixou tão claro antes Que automaticamente... que a pessoa vai se lembrar. Ela não pode falar, não pode entrar em contato com você na hora, mas aquilo ali ficou no subconsciente dela. Então ela já vai te procurar através do que você já falou e do que ela já viu nos stories. Então, uma dica assim, meio que eu ver se eu tô errada. A gente realmente tem que postar, fazer acontecer e acreditar e ir. Porque tem gente que posta uma vez, viu que não deu muito resultado, para. É normal você ter esses altos e baixos, né? Tá. Esses vales que a gente fala. É normal. É aquele famoso ditado: quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Tá. Você tem que aparecer, tem que jogar a cara a tapa, não adianta. Hoje as pessoas, depois da pandemia, as pessoas ficaram muito humanizadas no Instagram. Tanto que quando a coisa é muito boa, é ótimo. Quando a coisa é um pouquinho ruim, já debulha uma pessoa. Entendi. Entendeu? Tem isso então, também, né? Tem. Então, você precisa aparecer, sim, nas redes sociais. Eu não gosto de aparecer. Aparece meia boca, aparece uma parte do corpo, aparece nos stories, coisa Mas tem que básica. tem que aparecer. Tem que aparecer. As pessoas têm que saber que aquela marca, aquele produto, aquele serviço é seu. Entendi. E Entendeu? as pessoas que apenas gostam de normais, sem oferecer nenhum produto, sem oferecer nenhum serviço, quer contar só da vida dela, para os amigos, também é super válido. Sim, sim. Sem qualquer Porque tipo de as objetivo. pessoas se identificam, né? Às É vezes, verdade. quando você coloca um nicho, né? As pessoas se identificam. Eu, por exemplo, eu não sigo blogueiras que são mães, que são... Porque não é Porque não é a minha área. Agora, que são mães, donas de casa, que não trabalham. Agora eu sigo empreendedoras, mães que são mulheres, ou são solteiras, ou são lésbicas, que focam no trabalho empreendedorismo. Que tem a ver com Exatamente. Então eu vou focar naquilo. Eu sigo páginas de unha. Tem gente que não segue. A minha esposa... Você gosta, eu vi, gente. Sim. Dá um look nas A minha unhas esposa dela. não Olha segue. que linda. A minha esposa não segue. Tá. Ela não gosta. Eu amo unha. Na página da minha esposa só tem tatuagem. Que ela gosta, ela se Sim, identifica. ela é tatuadora, então ela só segue... Ela é tatuadora. tatuadora. Que legal. Então ela só segue página de tatuagem. Entendi. Entendeu? Vamos dar uma dica rápida. A pessoa postou no feed, tá? Colocou no feed. Ela tem que colocar os hashtags lá, né? Quantos hashtags? Sim. Existe um padrão? A gente fala que no máximo, mínimo, no máximo 7 hashtags. Não precisa Segue de muito. hashtag. Então, um post, colocou o post, faz uma descrição do postzinho, Sim. coloca as hashtags uma embaixo da outra e é importante você também interagir com essas hashtags. Sim. Interação gera interação. Então, se alguém comentou, você responder essa Tem pessoa... que responder. No máximo em 30 minutos. Ah, tem isso. Não pode Tem responder no o dia Instagram, seguinte? O Instagram... Não, pode responder, mas o Instagram... Ele entende que se você responde rápido é porque você tá mais interagido com o conteúdo. Ah, olha a dica. Entendeu? Que legal o isso, Instagram, gente. ele é danado. Ele derruba muitas vezes, ele troca o algoritmo toda semana. Toda semana. Eu vejo Toda pelo semana. meu. Cada hora tá uma O coisa. algoritmo cai muito, então É. você tem que estar interagindo. É exatamente pra você ficar vilão do Instagram. Entendi. Pra você Ficar ficar refém. refém. Desculpa, pra você ficar refém do do Instagram. Pra ficar ali o tempo todo focado. Entendi. Tanto que tem uma parte no Instagram que mostra quanto tempo você fica por dia. Ah, tem isso. Tem. Então, o caminho é postar nos stories. Você precisa postar o feed é como se fosse a tua vitrine. Isto. Por mais que não tenha muito engajamento, é a tua vitrine. Quando a pessoa te vê no vídeo, por exemplo, ela vai entrar na tua página, ela vai dar aquela corridinha visualizada no feed. O feed é a tua vitrine. Tá. O Reels, que hoje
IGTV, Isso, todos vídeos, esses. tudo virou Reels agora. Isso. O Reels, ele é aquele funil, é quando você chama muitas pessoas, Tá. né? Então, é quando você Você joga pro mundo, todo mundo ó, vê? eu faço isso, ó. Tá, E aí as pessoas vão entrando. tá. Ah, mas esse Instagram não me interessa muito. Sai. Ah. Esse Instagram me interessa. Fica. Fica. Esse não me interessa, sai. É onde você vai É um afunilando, funilando. vai fazendo aquele cone pra ver o tipo de cliente ou possível seguidor que vai gostar do teu nicho. É pra você, na verdade, delimitar o teu nicho. Exatamente. Então, o Reels é uma boa O saída. Reels, ele é basicamente, hoje, é o topo do Instagram. Que legal. Então, a dica é fazer Reels também, O Reels. tá? Fazer Reels e TikTok. O TikTok, o TikTok é muito bom para ideias, né? Porque as ideias do Reels do Instagram vêm através do TikTok. Tá. Porém, se você postar no TikTok e salvar aquele vídeo e já jogar no Instagram, se tiver o login do TikTok, até se aparecer no Instagram de vocês eu falando TikTok, ele já vai derrubar. Então, tem muita gente que fala tique-tique, tique, não porque sei ele o que lá, derruba porque quando ele você faz posta. a leitura labial. Mentira. Olha, várias dicas a gente não sabia, Ele né? faz a leitura labial. É. Então tem muita gente que coloca subliminar. Subliminar, fala alguma coisa. Coloca um 4 e um C É. pra pessoa entender o que é. Porque se falar, o Instagram derruba. Que Porque é legal. concorrente dele. Exatamente, é concorrente, né? Seguinte, quem quiser te achar, quem que tá precisando bombar nas redes sociais, acha a Laís Jesus aonde? No Olha aqui Instagram. pra câmera e fala pra gente. No Instagram, Qual que é? Laís com 2 S Jesus. É Laís com 2 S. Eu coloquei o tempo todo com S só. É Laís com 2 S Jesus. @Laís Jesus. Isso, Tá. Laís com 2 S Jesus, meu sobrenome. Tá, Eu você ainda- faz um estudo do Instagram da Eu pessoa. faço um estudo do Instagram da pessoa, Hum. eu analiso o teu Instagram, eu vejo o teu algoritmo, vejo o que precisa, o que não o que Tá. falta, né? Qual é o teu nicho, tua persona no Instagram, por que as pessoas te procuram, né? E aí a gente trabalha em cima disso, vejo até que ponto você quer aparecer Tá. e trabalhamos juntos. Tenho clientes que eu só dou a lição de casa para ele fazer. Certo. Porque aí ele já faz automaticamente. Eu tenho um cliente que em 15 dias eu tô lá com meu celular, com a Fazendo. minha iluminação, fazendo os vídeos, explicando, perguntando o que ele quer, o que ele não quer. E aí, depois que eu monto pego toda a arte, toda a parte digital, né, de vídeo e de conteúdo, eu mando pro cliente, ele aprova, Tá. e aí eu programo o Instagram do mês, ou da semana, ou de 15 dias. Olha, gente, então vocês estão sabendo, né? Sigam aí a Laís Jesus, se você quer uma assessoria, é só procurá-la. Tem perguntas para Laís? Que já vamos encerrar? Sim, tem uma perguntinha aqui nas redes sociais, mas é só, na verdade, um complemento. Ela falou a respeito, né? Então, fora todas essas ferramentas que você apresenta, né? Porque a gente fala de Instagram, mas fala de todas as outras ferramentas. O que você poderia definir como o primordial nas redes sociais? Legal. O que a empresa que vai utilizar as redes sociais, qual é o primordial? É a hashtag, é usar o Reels, é o público-alvo, é a consistência? O que ele precisa? O que é o principal para que ele... né, todo mundo quer o sucesso instantâneo, mas a gente sabe que é a longo prazo. Então, o que ele tem que fazer para ter o sucesso da empresa dele também nas redes sociais? São passinhos babies, né? Então, assim, todo o Instagram ele tem um estudo. A gente tem o estudo da hashtag, ver qual a melhor hashtag que se usa. Tá. Se você usar a mesma hashtag sempre, o Instagram também pode te derrubar. Ah, ele derruba? Derruba, Tá, porque ele acha isso como spam. Tá. O Reels hoje, ele compete com o TikTok. Tá. Então, você precisa fazer Reels e tem trends, que a gente chama, porque as trends são aquelas músicas que estão viralizando. Hoje tem aquela música do essa semana tá no Just Bieber, todo mundo dançando, e isso é uma trend de uma semana que vem provavelmente já muda. Muito rápido. Então tem até aplicativos, sites que a gente consegue ver quais são as trends.
os stories, eles são para vender, para gerar humanização. Então, os stories você entra em contato diretamente com o teu seguidor. Oi, gente, tudo bem? Você conversa de igual para igual. Isso. E aí, quando você direcionar para uma pessoa, oi, ou oi, você, não oi, vocês. Entendeu? Quando você direta para uma pessoa e legendando isso, né? Obviamente, gera a humanização. Você entra em contato legal. Com o cliente. E os posts, né? Os posts, carrossel, essas coisas, é como se fosse uma vitrine. Não adianta você ter um monte de reels e você não ter conteúdo para explicar para a pessoa o que você faz. Exemplos, né? Mostrando, por exemplo, uma manicure, mostrando lá, fazendo uma unha, como que vai ficar, como que não vai ficar. Isso Entendi, mesmo. Tem que ter. E, óbvio, né? Tem que ter prova social. Eu tenho no meu Instagram prova social de clientes. O que é prova social? Prova social, ó. Eu apliquei, exemplo, uma manicure. Eu fiz a unha, eu posto a foto da unha. Tá. Um cabeleireiro. Eu fiz um loiro. Então, eu vou postar um antes e depois. Tá, essa é a prova social. No antes caso, e depois, legal. No caso, o meu, eu coloquei o positivo dos insights, né? Que são o retorno do cliente, quantas pessoas ele alcançou. E a agenda de um cliente lotado. Tá. Então, isso para mim é uma prova social. Legal. Então, é um conjunto, ter consistência também. Consistência também é uma chave. Porque a consistência no começo, depois de um tempo, o Instagram vai acabar se andando sozinho. No começo parece difícil, né? Sim. Mas ele engrena. Se a pessoa fizer direitinho, engrena. Gente, tem um caminho. A Laís tá aqui, ela pode ajudar você. Posso. Laís, seguinte, vamos mudar um pouco de assunto. Ignição Podcast fala bastante de carro. Só o nome Ignição. Você dirige? Não dirijo. Você não dirige, mas por que você não tirou carta? Você tem medo? Porque eu fui sem vergonha e não fui nas aulas. Paguei 2 vezes e não Mentira, jura? Juro. Que a sua vida foi para outro lado. Tá. Mas você gosta de carros. Gosto. Tá. Você tem alguma história legal para contar pra gente? Assim, alguma experiência sua com carro? Alguma... Um amigo meu e eu fomos parados no sinal com um Volvo. A gente achava Quando que era isso? do Neymar. Isso na época da faculdade. Ele tinha um Fusca branco. O teu amigo tinha um Fusca e Um Fusca branco e a gente parou do lado do Volvo. Pela característica do Volvo, na época era do Neymar, a gente achava que era do Neymar. Eu lembro que na época o Neymar andava mesmo com um Volvo. Um Volvo branco. Isso, eu lembro disso. A gente já bem loucos depois Veio da faculdade. Veio pra cá, né? Não, a gente não tava bebendo não, a gente nem tinha bebido. E ele falou, duvido você empurrar e fingir que tá empurrando o Fusca. Não, mentira. Volvo. Óbvio. Com um bando de homem no carro. Quebrei a porta do Fusca. Quebrei a buzina do Fusca. Ele ficou me xingando. Saí do Fusca e empurrei o Fusca. O Fusca tava funcionando. Mas você fingiu. Pra fingir que eu estava empurrando. E o cara do Volvo? Saiu. Saiu, não quis nem olhou, saber de ajudar. Caramba, demais, hein? Guilherme Demais. Fazia eu passar por essas coisas. E você tem vontade de tirar carta? Tenho. Tenho vontade, que de repente sim. Agora quebra um galho, Acredito viu? Que agora vai encaminhar. Agora vai dar um tempinho pra... É isso aí, gente. Olha só. Tem mais pergunta? Alguma coisa? Não, aqui tá encerrado. As perguntas você já fez aí, que a galera mandou. Muito bacana. O pessoal começou a interagir. Laís, quer dar mais algum recadinho? Se vocês precisarem de alguém para dar uma ajudada no Instagram, estou à disposição. A gente tem alguns Instagrams aí, modelos, que é o do doutor, da Bia e da Tati, a minha esposa que é tatuadora. Então, a gente... Quer dar o Instagram dela para o pessoal que gosta de tatuagem? Seguir lá. Tati com 2T, underline tatu. Tá. E... Tati é T com TH? T-A-T-T-I. T-A-T-T-I. Isso. Underline tatu. E ajuda essas pessoas a terem mais clientes ou terem mais visibilidade no Instagram. E o Vitor também é da Praia Grande, que ele faz cílios, sobrancelha, a parte da estética. Tem um estúdio aqui também no Boqueirão. Qual que é o dele? É Vitor Cortez PMU. Tá. Olha lá, gente. Ele foi o que deu aquele up no Instagram que lotou a agenda em 15 dias. Você tá vendo? É só você seguir o caminho certo. Então, chame a Laís aqui. Obrigada, Laís. Eu que agradeço, adorei gente, nosso papo. convite. Obrigada, foi muito enriquecedor. Obrigada mesmo.
A gente vai te chamar mais pra frente com mais novidades. É isso Pode aí. deixar. Gente, o Ignição Podcast encerra por hoje. Você sabe, quer se inscrever no canal lá no YouTube? Olha só, gente, ative aqui a caixinha, inscreva-se, porque daí esse vídeo vai para mais gente. Enfim, acessa o sininho também, né? Dá um ok aqui no sininho, curte esse vídeo, eu quero muitos likes. Olha só, os likes também são super importantes pra gente, tá? Toda semana um convidado diferente. E você, inclusive, pode, no Instagram do podcast, dar sugestões de pautas, tá? Eu quero saber. Sandra Rossul, Ignição Podcast, a gente tá querendo saber o que você quer ouvir aqui, quem você quer que eu traga, tá? Ignição Podcast, patrocínio da 013 Veículos Praia Grande, para você trocar de carro, de repente comprar até um carro novo. Motorista de aplicativo, aqui tem preço bom, viu, para você. 013 Veículos Praia Grande. E já sai com o seguro da Mundo Ideal Corretora, que é o seguro o melhor do mercado e o mais em conta também. É isso aí. Beijos. Semana que vem eu volto com mais um convidado. Obrigada, Laís. Obrigada. Até a próxima. Até.